Deixa eu começar aqui. Oi, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Alessandra Afonso, sou assistente social da Capemisa Social. Para quem ainda não conhece o trabalho, a Capemisa Social ela é uma instituição sem fins lucrativos, atua com assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro, 42 instituições a nível nacional. E essa live de hoje é para a gente poder falar sobre a situação das comunidades ribeirinhas frente às queimadas no Pantanal. Para poder estabelecer esse diálogo com a gente, eu vou convidar o João Mazini, que ele é cofundador da Comitiva Esperança, que é uma instituição que atua diretamente com as comunidades ribeirinhas no Pantanal. Olá, tudo bem? É que para mim é que você tá travado. E agora, voltei? Deixa eu ver se. Agora voltou. Travou de novo. Oi, Alessandra, tô te ouvindo? Você tá me ouvindo? Sim, sim. É porque vai e volta no caso, né? Agora voltou. Hã? Agora acho que ficou legal. Então, João, em nome de toda a equipe da Capimia Social, da nossa presidente Janete, muito obrigada por fazer essa live com a gente, por poder apresentar um pouco do trabalho da Comitiva Esperança, e ainda mais nesse momento que estamos vivendo agora. Inicialmente teve um problema muito sério por conta da Covid-19, e agora em seguida veio a questão das queimadas, que agravou ainda mais a situação com as comunidades ribeirinhas no Pantanal. Então, assim, como nós somos uma entidade de assessoramento e realizamos um trabalho com diversas instituições, é muito importante expor como é que é o trabalho com povos tradicionais. Então, assim, eu gostaria que você contasse um pouco como surgiu a comitiva, como vocês tiveram essa ideia de atuar com a população ribeirinha. Inicialmente, acredito, por conta do Covid, mas aí depois de tudo isso, como é que foi esse processo para vocês pensarem em atuar com essa população aí no Pantanal? tá bom, legal, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado vocês por terem ajudado a gente, né? Vindo aqui em Campo Grande, feito a doação, muito importante pra gente. A comitiva, então, eu sou daqui do Mato Grosso do Sul, mas eu morava há 11 anos em São Paulo já. E daí em março veio todo aquele a quarentena, Covid, desespero, vim para cá para poder passar a quarentena com os meus pais. E antes disso eu fiz uma quarentena na casa de uma amiga. E essa amiga tinha acabado de morar a Beatriz, que vocês conheceram. E daí eu vim, fui parar lá e conheci a Bia. E eu já estava com o coração muito apertado e há muito tempo querendo fazer alguma coisa que fosse prática, que tivesse alguma transformação, alguma modificação no mundo real. Tinha cansado do mundo das ideias, das redes sociais. E naquele momento eu achei que era mais do que quero fazer alguma coisa, eu me senti obrigado a fazer alguma coisa, sabe? Com as ferramentas que eu tenho, com os privilégios que eu tenho, eu sabia que eu poderia devolver. E minha área sempre foi a comunicação, né? Então eu estava incomodado, falando, a gente precisa fazer alguma coisa, meu Deus, o povo pobre vai sofrer muito com essa pandemia. E a Bia, que é dona de uma marca de chocolates aqui na cidade, muito bonita, muito fofa a marca dela, a Angie, ela usa na composição frutos do Cerrado e do Pantanal. Então a Bia já tinha anteriormente uma relação com essas comunidades, porque ela ia lá comprar a produção deles, de, sei lá, baru, coisas de pequenas comunidades que trabalham dessa bioeconomia. Daí a Bia me contou sobre isso, e minha mãe tinha falado uma coisa legal também, de falar assim, João, a gente tem que ajudar quem está perto. E daí fez todo um grande sentido na minha cabeça, assim, não, então tô aqui, porque na época, como eu estava vindo de São Paulo, eu imaginava mais assim, periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, que eu vou muito, conheço muito, considero assim, uma das minhas casas,
mas não tinha me atentado muito para o rolê das comunidades tradicionais aqui. Daí a gente falou, então vamos embora, esse vai ser o nosso foco, vamos ajudar as comunidades tradicionais. E é isso, daí foi assim que a gente começou a atuar qual que é o foco primeiro, né? O foco era a gente conseguir dar uma assistência porque, assim, o impacto econômico da Covid fez com que parasse o turismo, a pesca, tudo que eles tinham para fazer. Então, a gente sabia que o dano social ia ser grande. Fora isso, naquele começo, né, que é uma coisa que fica aí a lição, todo mundo falando muito lave as mãos, mas tem gente que não tem sabonete em casa, né? Tem gente que não consegue comprar essas coisas. Então, a gente focou nisso, em produtos de higiene e alimentos para pelo menos garantir esse período. No meio do caminho, como você disse, vieram as queimadas e daí as coisas mudaram de proporção, né? Mas lidar com comunidades tradicionais tem sido um aprendizado, nossa, muito grande. E, assim, pensando no início do trabalho, que vocês só têm 6 meses, né? A comitiva Ah, Esperança tem 6 meses. vai fazer 8 já, 8. eu Então, acho. assim, Peço desculpa. por esse período que vocês passaram com as comunidades, já fazendo. Recebi uma ligação aqui. Tá me ouvindo? Ah, Tô te tá. É porque o meu celular tocou. Desculpa. Então, assim, nesse período que vocês tiveram com essa aproximação com as comunidades, já a Beatriz, no caso, ela já tinha, né, por conta da Angie. Mas, assim, quais foram as estratégias que vocês utilizaram? Porque foi bastante difícil começar, porque inicialmente foi tudo doação. Então, vocês começaram nessa perspectiva de fazer campanha para conseguir doação, para conseguir chegar às comunidades, mas sim. como é que foi esse processo, as estratégias que vocês utilizaram? Vocês utilizam as mesmas estratégias até hoje para chegar a essas comunidades? Então vamos lá. Primeiro mandar um beijo para todo mundo que está aí, para Camila que mandou um emoji aí, beijo para Camila. E ó, foi difícil e não foi, Alessandra, assim, ao mesmo tempo, entendeu? Como eu te disse, assim, eu sempre trabalhei com comunicação e eu tenho essa consciência clara da importância da comunicação, então o nosso rolê foi mais ou menos assim. Eu e a Bia, a gente ficou responsável por criar essa estrutura de campanha, o site, de criar a conta bancária onde as pessoas iam depositar. E, em paralelo a isso, a gente chamou para direcionar os nossos investimentos ONGs que já trabalhavam há muitos anos no cuidado das comunidades tradicionais, que é o caso da ECOA, do IPED e de algumas pessoas que nos ajudam lá em Corumbá, que são do IBAMA e de outras coisas, que a gente não pode falar quem é, enfim. E daí essas pessoas elas começaram a direcionar o nosso olhar e muito através do trabalho delas que a gente foi conhecendo, né, as comunidades tradicionais. O IPED é um instituto de pesquisa intercultural que atua na cidade de Miranda, então localizando também. A gente está aqui no Pantanal Sul, existem duas cidades que são polos desse Pantanal. Miranda, mais no começo, e Corumbá, depois um pouco mais para frente. Então, o IPED já tinha essa atuação com as comunidades tradicionais de Miranda, que muito mais as comunidades, os ribeirinhos e as comunidades indígenas, e a ECOA, que convida todo mundo para conhecer o trabalho, é uma instituição incrível daqui, de lidar com o Pantanal. Eles já trabalhavam com as comunidades lá na beira do Rio Paraguai, em Corumbá. Então, são eles que trazem para a gente as demandas, entendeu? Assim, tem uma comunidade lá que está precisando urgente de tantas cestas. Daí a gente vai atrás. E daí, assim, o nosso trabalho vai desenvolvendo. No começo, você perguntou, né, sobre as estratégias, quais são. Elas vão mudando com o passar do tempo. Basicamente, o que a gente faz? É uma grande, eu brinco, gincana do Gugu. A gente pega a demanda, então, levar tantas cestas para tal comunidade, instalar tantas placas em tal lugar. E daí eu e a Bia vamos para cima para ver como a gente consegue resolver. A doação é uma das formas de entrada de recursos, né? Que é muito legal, porque permite a gente ter esse contato com as pessoas, engajar as pessoas, e a gente sempre tem uma grana ali que tá pingando e que a gente pode poder
repassar, né? Então a gente, além mas a gente também bate muito na porta de empresário ou de gente assim que às vezes até é uma falha da comitiva, a gente precisa divulgar mais o que a gente faz, assim. Mas às vezes eu vejo e falo assim, ó, tem tal comunidade que está precisando de tudo. O primeiro passo é a gente tentar ajudar sem mexer no nosso caixa. Então, a gente liga para o empresário de lá, para o empresário daqui, e vê como é que para o poder público, e vê como é que. Não conseguimos, daí a gente arca com os custos e vamos lá e compramos os materiais. Mas, de uma forma ou de outra, assim, é isso. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, Alessandra, de que difícil é viver lá, no meio dessa fumaça, no meio dessa seca. O nosso trabalho aqui, ele é um trabalho de mais que deveria ser mais coadjuvante do que o drama que essas pessoas vivem, entendeu? Assim, como que foi para você, João, que agora, enquanto representante de uma instituição, lidar com essa devastação tão grande da flora e da fauna, e também quando você se deparou com a realidade daquelas comunidades, quando você chegou lá e viu tudo aquilo, toda aquela situação, porque acredito que muitas famílias perderam tudo, né? Como é que foi para vocês chegar naquele cenário? Quais foram as ideias que vieram? Acho que também isso contribui muito para vocês começarem a pensar em novas coisas para aumentar o trabalho da comitiva. Como é que foi esse momento? Né? Eu acho que é lindo e dolorido, super lindo ao mesmo tempo, mas é uma coisa que, porque a comitiva, dentro das organizações que trabalham no Pantanal, nós chegamos por último, né? A gente é o irmão caçula. E tirando a ECOA e a IPED, que são as instituições que a gente se aliou primeiro, porque você tem várias ONGs que trabalham aqui no Pantanal. E quando a gente vai falar de terceiro setor, né? E mais especificamente por causa até a Covid, essas comunidades completamente invisibilizadas. Ninguém liga para eles desde sempre, né? Daí agora com a questão das queimadas, a gente começou, eu principalmente eu comecei a perceber uma coisa assim, de que a imagem da flora queimando, da onça com a pata queimada, comove muito e comove mesmo, né? Porque, enfim, são duas tragédias. Mas ninguém fala das pessoas que estão no meio disso tudo, respirando essa fumaça, perdendo o que comer. Antes, eles viviam da pesca. O rio secou, não tem mais peixe. Daí, então, vamos plantar. Vem o fogo e come a horta, come as plantas. Então, assim, são pessoas, irmãos, irmãs, gente que a sociedade costuma taxar de vagabundos, mas na verdade é porque eles não querem se render ao nosso estilo de vida e o nosso estilo de vida que é o estilo doente. Eles não querem ficar ricos, eles querem viver com dignidade ali do quintal das coisas que vivem. E daí, para mim, as lições que eu percebi, assim, primeiro, que eu não tinha, eu lia muito, sempre fui muito de ler, mas nunca tinha visto na prática os efeitos das mudanças climáticas tão grandes, e um certo desespero, uma certa angústia de ver que isso vai piorar. E a constatação de sempre no Brasil de como essas populações são invisibilizadas. Há um pensamento estruturado para que elas sejam cada vez mais invisibilizadas e por que não, né, exterminadas, digamos assim, que é o que o Brasil faz desde sempre. E daí a gente comprou essa briga. E é isso que eu tenho visto, por exemplo, assim, eu tenho visto também, Alessandra, como que às vezes as carências são tão grandes que uma hora que você passa lá conversando, você já consegue achar soluções para um monte de problema, entendeu? Seja assim, porque agora a comitiva quer fazer um trabalho mais de ajudar essas comunidades a terem uma renda e a se emancipar. Não é difícil, sabe? Você ensinar uma menina como é que ela vende no WhatsApp, mostrar para ela que talvez ela pode vender o doce dela um pouquinho mais caro se a gente fizer uma embalagem legal.
é um tipo de assistência assim que antigamente eu me sentia não, eu estava preso numa uma bolha que não conversava muito com a realidade da grande maioria do povo brasileiro, e agora eu me sinto mais feliz de poder estar sendo útil, sabe? No final da. Para provocar os outros aqui, dar uma brincada, eu costumo falar assim: no final da vida você quer ter contribuído para levantar uma hashtag ou por ter alimentado uma barriga? E daí eu acho que é isso, a gente está tentando fazer a nossa parte aqui. Então, no caso, como teve esse impacto muito grande na geração de renda, porque a geração de renda dele vinham por questões da caça, pesca, eles vendiam os produtos que eles faziam, e aí também o turismo, não é isso? E aí, com Exato. essa questão do isolamento social, aí logo em seguida as queimadas, como é que afetou a economia dessa população? Como é que foi para eles conseguirem se manter? Porque aí tem as organizações da sociedade civil que vão lá e auxiliam. Mas aí, fora as organizações, como é que foi isso para aquela população? Em relação à economia deles, quanto toda não só a devastação, mas também o isolamento social, que provavelmente foi muito complicado, já que eles não podiam sair dali para poder comercializar A os maior produtos parte que das eles faziam. pessoas que estão no Pantanal, né, dos ribeirinhos, eles têm duas atividades principais de ganhar dinheiro: a pesca e o turismo. Então, ali naquele momento de pandemia, acabou o turismo, né? Não tinha mais, e com isso já foi embora uma grande parte da renda, porque daí tem o barqueiro que leva o turista para passear, o isqueiro que vai pegar a isca para poder o turista pescar, o turista que vem e compra o peixe, geralmente as peixarias das cidades grandes compravam a produção de peixe pescada. E daí, nesse primeiro momento, tanto uma coisa quanto a outra foi interrompida, né? E muitos deles, assim, não é difícil você chegar, né? De barco, é longe e tal. Então, assim, houve uma interrupção brusca na fonte de renda, no que eles viviam, e eles não sabiam também muito bem o que estava acontecendo. Isso na primeira fase do nosso trabalho. Daí depois as coisas assim foram voltando, né? Ali a partir de maio, junho, meio, seja no turismo ilegal, ou seja, depois quando teve uma abertura um pouco maior do governo do estado para poder receber, eles foram voltando e as coisas estão voltando aos poucos. Mas a crise climática é uma coisa que, por exemplo, então é o combo da tempestade perfeita. Porque quem que é o principal público-alvo da Covid? Os mais velhos, certo? No caso da queimada, os mais velhos e as crianças sofrem igualmente. E os sintomas são muito parecidos. Porque, imagina, o pulmão de uma criança não está preparado para ficar respirando aquela fumaça o tempo inteiro. Então, essa começa a tragédia. Depois o peixe some, né? Começa a sumir porque o Pantanal não está enchendo por causa da crise climática. Daí vem o incêndio e come as hortas, come as plantações. Então o drama ficou todo muito bem armado. E agora que eles estão começando a poder ver como é que vai ser daqui para frente. No caso da APA Bahia Negra, por exemplo, que é uma comunidade que a gente atende aqui, a gente conseguiu, através do trabalho da comitiva, levar a história delas para o programa do Luciano Huck. E lá no programa do Luciano Huck, elas ganharam uma cozinha, que elas têm uma associação de mulheres produtoras, e elas vão ter uma cozinha industrial agora para poder trabalhar junto e desenvolver os produtos delas. E daí é isso, daí a gente acha que esse é um bom caminho de apontamento de como eles podem vir a ganhar dinheiro agora no futuro próximo. Tendo a proporção que a Comitiva Esperança teve em relação a esse trabalho, vocês já começaram a alinhar os projetos diretamente com as populações ribeirinhas? Vocês já planejaram um projeto de início, meio e fim, já diretamente com eles? Ainda não. A gente está agora, enfim, a gente nasceu ali, né, em março. A gente tem muita demanda, e daí é óbvio que a gente já tem planos, já sabe mais ou menos o que a gente quer fazer. Nas comunidades, para além da parceria Comitiva Esperança Comunidade, a gente fez amigas, né? Amigas e amigos. Então, assim, eu tenho contato aqui de muitas pessoas que a comitiva ajuda, mas para trocar ideia mesmo. E aí, como é que tá? E aí, o que tá acontecendo?
E junto com essas pessoas a gente começa a ter algumas ideias daquilo que a gente gostaria de fazer. Mas como a gente nasce como um projeto de ajuda emergencial, a emergência ainda não acabou, né? Então a gente, pelo menos agora, que até o final de 2026, a gente vai se concentrar em terminar o trabalho que a gente começou esse ano de poder prestar ajuda. Até porque agora começa a acabar o auxílio, começa as coisas começam a diminuir o dinheiro e o desemprego está grande. Então, para essa parte de assistência social, de fornecer alimentos e materiais de limpeza, eu acho que vai ter ainda uma demanda durante um tempo. Mas no futuro, sim, a gente quer. Depois a gente faz uma outra live aqui em janeiro para eu te contar o que vai ser da comitiva no ano que vem. Ah, maravilha, vamos sim. João, assim, como uma experiência nossa, assim, da KPM Social, nós temos instituições que atuam com população povos tradicionais, e inicialmente, para você chegar até eles, começar o trabalho, começar um relacionamento é um pouco complicado, porque eles ficam um pouco acuados, para ainda começar a confiança, né, com a instituição. Para vocês, para a Comitiva Esperança conseguir chegar a essa população, para já começar a auxiliar, também teve essa questão? Ou por eles já estarem acostumados com outras instituições que já faziam um trabalho, foi tudo bem, foi tranquilo? Foi. Até porque, assim, de março até setembro, todo o nosso trabalho foi online. Né? A gente não saiu de casa para fazer nada. Então, basicamente, a gente mantinha esse contato. A Comitiva Esperança, eu e a Bia mais do que eu, mas eu ainda não tinha ido, conhecido ou visto de perto, né, as coisas. Então, é, a gente nós tivemos a facilidade de sermos introduzidos por eles, por instituições que já tinham a confiança deles. E nós fomos praticamente a única, a primeira organização que pensou nessas populações, entendeu? O resto realmente não estavam preocupados com outras demandas. É, Até mesmo agora aqui na hora das queimadas, né? A gente vê com toda razão, acho que o drama ele é completo, mas faz mais sucesso quem cuida de animal e quem cuida de flora do que quem cuida de gente. Então, o fato de a gente estar cuidando deles e de ter estado presente, né, fez com que a gente gozasse de uma certa facilidade de abertura lá no meio. E daí agora, né, depois que a gente conseguiu ir, eu tenho mais esse relacionamento com a APA, a Beatriz tem com o assentamento de mulheres do Monjolinho, daí em Miranda tem as comunidades, em 2021 a gente quer visitar uma por uma. Mas daí é engraçado que tem, você falando isso, eu lembro de uma coisa, assim, porque é impossível, né, a gente fazer o trabalho que a gente está fazendo sem comprar algumas brigas. Não dá, simplesmente, porque, enfim, faz parte do jogo, né? E das coisas como elas são. E daí tem uma amiga nossa, Denise, que é a presidente do IPED Instituto, inclusive o IPED está concorrendo ao Prêmio Jabuti com um projeto lindo que eles organizaram de um livro infantil já traduzido por Terena, escrito por crianças indígenas, muito legal. Mas a Denise me disse uma coisa assim, João, a gente pode até apanhar, mas a gente sabe que quem anda de cabeça erguida nas comunidades somos nós, entendeu? E isso realmente me encheu de coragem e de coisa assim, porque se você for em qualquer comunidade que a gente atua e falar do nosso nome, eu tenho certeza que as pessoas vão se lembrar com carinho e não como aquela pessoa que veio aqui para explorar a gente ou querendo alguma coisa, entendeu? Tendo hoje o número de instituições que vocês já têm relacionamento e têm parceria, vocês já começaram a pensar em fazer uma mobilização política em Campo Grande, justamente para poder lutar pelos direitos dos ribeirinhos? Desde o começo, né? É isso que é também uma outra coisa que a comitiva levanta. O que é política, né? Eu acho que às vezes a gente fica preso nos últimos anos e no Brasil na situação que a gente vive de eleitoralizar sempre o debate, né? Eu estou sempre falando sobre eleições, não estou falando sobre política. No caso e eu sou um defensor da política, assim, eu acho que
a gente acostuma, né, por exemplo, você vê um noticiário e fala assim, uma decisão política. Ele usa a política como sinônimo de coisa ruim. Eu não acho que é, eu acho que é a arte do consenso, é a arte de fazer uma coisa. Só que eu fiquei pensando assim, ó, eu tenho 30 anos, certo? O mundo já estava desse jeito quando eu cheguei. Os problemas nacionais, eles tendem a ser mais eletrizantes do que os outros, né? Então, você viu o que aconteceu agora? Olha, o que fulano disse, o que ciclano disse. E a gente fica participando disso via internet com uma falsa ilusão de que a gente está modificando o jogo. Então, essa era uma consciência que eu já tinha. O que mais me emociona na Comitiva de Esperança é que a gente tem um propósito, a gente tem uma ideia para jogar na mesa. Então eu estou cansado de saber do que todo mundo é contra. Eu quero saber agora do que as pessoas são a favor, né? Então o nosso lance é, ó, a gente tem um norte. Nós estamos propondo. Nós queremos. Então, você quer vir com a gente, rumando nesse propósito? E daí a comitiva, hoje ela já deve ter mais de 30 voluntários trabalhando e eu nunca precisei perguntar para ninguém quem eles votaram nas últimas eleições. Isso é muito bonito. Mas sim, a gente quer principalmente agora, nós estamos lançando o movimento Brasil Bombeiro, que é um movimento que tenta chamar a atenção para um projeto de lei, que é o projeto de lei 11.276, a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, que é um projeto de lei que está parado na Câmara dos Deputados desde fevereiro de 2019 e que pode ajudar muito o Brasil inteiro a lidar com a questão dos incêndios florestais e do manejo do fogo. Então a gente vai organizar uma abaixo-assinado e tentar chamar a atenção para essa causa. Mas, mais uma vez, eu vejo assim, as pessoas falando, estou cansado de manifesto. Eu também, eu estou cansado do manifesto contra. Agora a gente vai fazer um manifesto a favor, sim. Então vamos se unir em torno de uma proposição, não em torno de um ódio em comum. Não em torno de um diagnóstico. Assim, nós todos diagnosticamos que o governo brasileiro, na hora de lidar com as queimadas e com o meio ambiente, parece o Pateta depois de ter saído de uma festa open bar. Beleza, tá todo mundo de acordo com isso. Então vamos fazer um manifesto para ressaltar isso. Isso já está ressaltado, na minha opinião. Então o que a gente quer falar então vamos tirar o olho de lá e olhar para essa proposta aqui, que pode fazer uma coisa boa realmente e que a gente pode fazer essa pressão via legislativo também. Então, é isso. Eu acho que tudo que a gente faz na comitiva é político. Como é que foi assim para vocês? Porque assim, como muitas famílias perderam tudo, eles tiveram algum tipo de auxílio? Como é que foi para a comitiva estar intervindo nisso? Porque acredito que algumas tiveram familiares que foram atingidos, outras perderam absolutamente tudo. Elas tiveram algum tipo de auxílio do governo? Vocês tiveram que intervir em alguma coisa contra isso? Como é que foi? Não entrei. A gente, assim, ó, uma parte conseguiu receber auxílio, outra parte não conseguiu receber o auxílio. Algumas pessoas já recebiam o Bolsa Família, daí com isso a situação ficou garantida, mas no geral o que a gente viu foi que novidade, um grande descaso do governo, do poder público com essas comunidades, né? Mas o que a gente também, como a gente ajuda muitas comunidades, né? A gente está aqui no estado inteiro, até para dar uma praticidade para o nosso trabalho, a gente concentrou essa ajuda em cesta básica. Porque daí eu imagino assim, por exemplo, cara, a gente garantiu o básico, nem que se a pessoa ganhar o auxílio, ótimo, ela pode comprar remédio, ela pode comprar outra coisa, entendeu? Então o nosso foco sempre foi mesmo o da cesta básica. Daí agora a gente já adora chamar a sarna para se coçar, já estamos achando umas outras coisas assim, muito legais, entendeu? Uns projetos, a gente vai desenvolver um projeto agora de instalação de fossas verdes numa comunidade que alguém trouxe para a gente, então a comitiva vai ajudar. A gente também investiu, acabou no meio do caminho por causa das coisas, tendo que colocar o nosso recurso para compra e equipamento de brigadas comunitárias, que, enfim,
apagar fogo, literalmente, né? A gente ajudou a construir estamos ajudando agora através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e com a ECOA a construir uma estação de tratamento de água numa comunidade, na comunidade de São Lourenço, que tem um problema de abastecimento. Então, assim, aos poucos a gente vai acumulando outras coisas e outros tipos de ação para além da doação da cesta básica. Quando eu estive em Campo Grande conversando com a Beatriz, teve uma parceira nossa que atua com povos ciganos, que ela falou para a Capemisa que em Campo Grande tem uma concentração bem grande de povos ciganos que estão vivendo em extrema vulnerabilidade social. A comitiva ela tem pretensão de, além de atuar com a população ribeirinha, também com outras populações, como ciganos, índios, ou vocês o foco de vocês vai ficar mesmo só com a população ribeirinha? Bom, você me deu uma ótima ideia, eu nem sabia dessa questão dos ciganos aqui, mas as comunidades indígenas a gente já atende no município de Miranda, praticamente todas as comunidades que a gente atende são de indígenas. Também através da nossa parceria, além de esses tempos, a gente estava com até pouco tempo atrás continuava descontrolada no meio das aldeias, inclusive muito triste, assim, levou a vida de muita gente. E daí tinha um lance assim de que os indígenas contaminados eram obrigados a ficar dentro de casa, né, para não contaminar os outros junto com a família, só que não podia sair para comprar comida. Então a gente ajudou. Não tem como, né? O nosso estado ele é umbilicalmente, mas eu vou contar um segredo aqui. A gente procura, infelizmente, então, como eu estava falando para você, de que gente não emociona, né? Emociona mais a imagem do animal. Nem tão pouco a gente tenta. Infelizmente, a nossa sociedade também não gosta de índio. Tem preconceito, foi criada para ter esse preconceito. Então, às vezes, a gente fala comunidade tradicional, mas como uma forma que é uma forma mais soft das pessoas entenderem, sabe? E daí a gente pega e ajuda todo mundo. A Mas não, Beatriz, ela... Sim, pode pode falar. falar. Não, por A favor. Beatriz, ela comentou sobre um projeto de escola flutuante. Esse projeto é da Comitiva Esperança com a população indígena? Pede que, inclusive, você precisa conhecer depois, vocês precisam conhecer a Denise, que é essa mulher incrível que está concorrendo ao Prêmio Jabuti. Ela criou um projeto, um barco flutuante que descia o Rio Miranda levando literatura para os ribeirinhos em livros já traduzidos para os idiomas deles. Então, eles traduziram algumas obras, assim, do grego para o terreno, umas loucuras. E daí o projeto recebeu o prêmio da Natura, foi premiado, e outras instituições. E daí, mó legal, né? Essa é a nossa turma aqui. Uhum. É bem legal. Mas vocês vão até as comunidades indígenas? Vocês vão até lá ou é só o relacionamento com essa outra instituição? Eu tenho Você eu pessoalmente, desde minha mãe, nasceu do lado de uma aldeia lá no sul. Então, durante a minha infância inteira, passei meio que indo para aldeias e tal. Nesse momento a gente não tem, até por uma questão de cuidado sanitário, né? A gente conversa via longe, enfim, através da Denise, que já é muito respeitada, as pessoas conhecem o nome da Comitiva Esperança, só que ainda a gente não conseguiu sair para viajar todo mundo que a gente gostaria de conhecer. Até porque tem esse problema, né? A gente não pode chegar lá contaminado e ser um problema a mais para a aldeia. Então a gente está tomando esse cuidado. Mas assim que der, nós vamos estar lá no meio. E também precisa ter autorização, né, para poder entrar, né? Mais da cidade, né? Não precisa um órgão de governo me autorizar. Eu preciso da autorização do bom senso agora, né, da nossa parte mesmo. Mas assim, a partir
do momento que a gente puder ir, a gente vai. Essa negociação é feita com quem vai receber a gente lá da comunidade. Você falou, João, que hoje a Comitiva Esperança vocês têm vários voluntários para poder atuar com essa população. Tomando um tereré. Existe algum acompanhamento? Hã? Pessoal, tô tomando um tereré aqui. Tereré é o nosso chimarrão de Mato Grosso do Sul, só que ele é gelado. Existe algum acompanhamento psicológico? Vocês fazem, a comitiva faz esse acompanhamento psicológico por tudo que aconteceu nesse problema, no momento de calamidade pública, com as queimadas, toda essa situação que eles vivenciaram por conta de tudo isso? Vocês realizaram tem acompanhamento psicológico? Tem alguns que fazem o projeto de levar um coletivo de psicólogos procurou a gente fornecer para poder ajudar, mas o nosso não, esse não é o nosso foco. Agora, nesse ano, como eu te disse, para o ano que vem a gente vai ter outros focos. O nosso foco agora é puramente emergencial, de garantir o básico. A água, é a comida, é o que é, o que está precisando agora, entendeu? Para a gente poder amenizar. Então, o projeto de ajuda está sendo desenvolvida, mas nesse momento existem algumas outras urgências que a gente já está correndo atrás para poder dar essa ajuda. Ah, legal. Sobre essa questão que você falou em relação ao ar, né, que as crianças não estavam preparadas para tanta poluição, quantas queimadas. Como é que foi assim em relação à rede de saúde? A comitiva auxiliou nessa intervenção, porque eles não podem sair de lá para ir até a cidade para ter atendimento. Existia funcionários para poder ir até as ilhas para dar esse suporte, para dar esse atendimento para as famílias nesse momento? Vocês Então, no começo, auxiliaram nessa também? ou falar alguma coisa por nós mesmos, mas a gente não conseguiu. Mas, assim, por exemplo, a gente conseguiu, via Comitiva Esperança, articular a doação de máscaras para todas, praticamente, todas as comunidades tradicionais aqui que a gente atende. No Pantanal, em Miranda, quase todas. Eita, tô travado aí? Eu tô travado aqui para mim. Eu tô te ouvindo, mas você tá com a tela travada, mas eu consigo te ouvir. Agora eu não tô te ouvindo mais. Voltou. Sem som. Não, sem som. Sem som. Deixa eu tentar chamar ele aqui de novo. Agora voltei? Voltou. Voltei? Agora voltou. Me ouvindo? Você tá me ouvindo? Sim. Então, concluindo aquilo, é que, ou então daí, a partir do momento que a gente conseguiu as doações de algumas máscaras, a gente fez parceria com secretarias municipais. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Corumbá já tem um projeto que há muito tempo chama o Pau das Águas, e que eles prestam esse atendimento às comunidades ribeirinhas, e foram eles que fizeram a distribuição das máscaras, já dando uma aulinha sobre educação sanitária,
E nessa área também a gente conseguiu espalhar 34 placas de educação sanitária outdoors, assim, nos territórios indígenas, já traduzido para o Terena também, para poder orientar, use a máscara, fique em casa, esse tipo de orientação. Ah, bem legal. Então, João, por conta do seu tempo, né? Que a gente tinha combinado, porque você vai precisar resolver algumas coisas. Mas, assim, agradeço muito, muito, muito mesmo a participação da Comitiva Esperança nessa live, poder contribuir um pouco com as instituições que não conhecem como é que é atuar com povos tradicionais e também expor um pouco do trabalho de vocês, que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo agora. Nós temos que entender que é uma luta de todo mundo, não é só uma luta da Comitiva Esperança, não é só uma luta das pessoas que vivem em Campo Grande, não é só uma luta das pessoas que estão ao redor do Pantanal, é uma luta de todo mundo. Acho que todos temos que nos começar a entender que é uma causa. Temos que intervir e auxiliar também, não só por ser comunidades tradicionais, mas também outras pessoas que estão em vulnerabilidade social, outras pessoas que passam por essas questões, que acredito que assim, a comitiva, conforme ela for crescendo, ela vai acabar se deparando com outras demandas que vão entrar novos públicos-alvos, não vai ser só as comunidades ribeirinhas, vocês vão começar a entender que o local precisa de muita coisa, o território vai demandar muita coisa, e assim, o trabalho cada vez vai crescer. Mas assim, agradeço. Em nome da Capimisa Social, mais uma vez, toda a nossa equipe, também a nossa presidente, espero muito poder voltar a Campo Grande para a gente poder ir com vocês até uma comunidade, para poder ficar bem de pertinho, ver como é que é o trabalho, como é que é a atuação, e poder caminhar com vocês agora, né? Futuramente, de repente, a gente se tornar parceiro e ficar aí lado a lado com vocês nessa caminhada. Poxa, tomara mesmo. A gente está muito feliz de estar aqui. Mais uma vez quero agradecer vocês pela parceria, pela doação e por terem vindo aqui conhecer o nosso trabalho. E é isso aí. Tamo junto e vamos junto. Espero Vamos junto, que Pantanal. a história da comitiva possa servir para inspirar outras pessoas por aí. Exatamente isso. Obrigado, viu? Obrigada, João. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijão.